Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, saudações fraternas a todos. Dando prosseguimento aos estudos que vimos fazendo de o Evangelho, e no caso de o Evangelho segundo a visão espírita, trazemos para esta noite o capítulo 5º, onde Jesus, segundo Mateus e também segundo Lucas, proferiu estas palavras que fazem parte do Sermão das Bem-aventuranças. E o capítulo 5º é Bem-aventurados os aflitos. Já tivemos oportunidade de abordar esse tema, mas ele se sobressai em razão das nossas aflições, as dezenas, centenas de aflições que nos atingem na nossa jornada terrena. Praticamente todas as criaturas passam por momentos de aflição de uma maneira ou de outra, por uma razão ou por outra. Estamos informados por Jesus que estas aflições são bem-vindas quando bem aceitas, quando de forma resignada o cristão, o seguidor do Cristo, aceita a correção de suas falhas ainda existentes através de alguma aflição que o venha revelar, que o venha despertar para as necessidades do espírito. Embora saibamos que as necessidades do espírito são as que menos aflições nos causam. Na maioria das vezes, grande, esmagadora maioria, as aflições do mundo é que pesam muito sobre os nossos ombros. Vivemos e temos vivido dias angustiados, angustiosos, por conta das preocupações que nos atingem, que nos envolvem, que nos cercam, quase todas no âmbito material. Raramente elas se dão por conta de uma aflição com relação, como eu já disse, ao espírito, aos interesses do espírito. Então, as aflições existem para todos. Só que existe uma maneira diferenciada de tê-las, ser envolvidos por elas e reagir em relação a elas. Aí, o próprio Evangelho, no estudo que estamos fazendo, nos fala sobre o bem e o mal sofrer. É uma questão nossa, uma questão de exercício de nossa parte. Porque nós sabemos que todas as aflições que nos envolvem, que não são de origem nossa, que não foram geradas por nós, elas estão dentro da justiça divina. Não há o que questionar sobre isso. Nós somos espíritos em fase de crescimento e as lições do mundo muitas vezes nos afligem, causando dissabores, causando mágoas, causando queixas, porque, de certa forma, nós somos um pouco rebeldes a este pequeno sacrifício que fazemos, quando fazemos, em relação aos grandes interesses da vida imortal. Mas pagamos altíssimo preço em relação às aflições, aos sofrimentos que elas nos proporcionam, nos provocam, é por conta das questões materiais. Esta aflição da atualidade é o resultado de nosso desvio de finalidade. Acreditamos termos nascido no planeta Terra para uma excursão onde apenas o lazer faça parte e nos esquecemos de que estamos num educandário. E este educandário exige de cada um de nós
correções e mais correções para que nos eduquemos e nos tornemos criaturas melhores. Então, a maneira de interpretar isto é que vai fazer a diferença, porque diante de uma situação aflitiva, nós podemos analisar se aquilo tem uma proposta de crescimento ou se é apenas algo que nós próprios inventamos, geramos por nós mesmos e que naquele momento tem que ser resolvido por nós mesmos. Deus não interfere neste planejamento que nós fazemos em desacordo com as leis divinas por Ele estabelecidas. Agora, é importante saber também quais são as causas, porque muitas criaturas se afligem e sofrem, mas desconhecem a causa. Nós sabemos que muitas causas, não todas, mas muitas causas estão em existências anteriores, por lições que deixamos de aprender, que não foram bem aprendidas e que hoje exigem de nós uma retificação. E isto constitui aflições cuja origem nós desconhecemos. Em razão de estarmos naquela fase de esquecimento do passado, e diga-se de passagem, um esquecimento que nos é muito favorável, embora alguns questionem que seria melhor saber, Deus sabe muito melhor o que nos convém e o que não. Então, conhecer o passado, averiguar o passado, buscar no passado, é um equívoco de nossa parte. Porque se hoje ainda não somos bons, no passado não éramos melhores. Então, vamos encarar, vamos ver de frente a questão das aflições, como grande parte delas serem de causas atuais. E para isso é que devemos estar atentos, porque aquelas que estão em causas anteriores, nós vamos lidar com elas sem saber o que estamos fazendo. É da nossa índole lutar contra o mal que ainda existe em nós, porque somos espíritos em crescimento. Mas nas existências atuais, nas causas atuais das aflições, nós vamos encontrar a esmagadora maioria das causas das aflições. Vocês sabem disso, todos nós sabemos que um resultado, ou seja, um efeito de uma causa, muitas vezes é gerado. É gerada a causa e gerado o efeito, com procedimentos equivocados de 1 hora atrás, de 5 minutos atrás, da manhã de hoje, do dia de ontem, da semana passada, do mês anterior. Então, nós vamos gerando causas que vão nos trazer os efeitos que hoje constituem para nós o que chamamos de aflição. Quando essas causas deixarem de ser geradas, não haverá mais efeito, não haverão mais efeitos que nós tenhamos que nos afligir por eles. Agora, quanto à questão do bem sofrer, eu gostaria de acrescentar no nosso estudo do Evangelho uma mensagem que nos foi trazida por Emmanuel, interpretando palavras do apóstolo Pedro. Então vejamos no livro Vinha de Luz, na lição número 80, uma pergunta: como sofres? É aí que nós vamos analisar como sofremos. Qual nossa atitude diante de aflições que geram sofrimentos? Então, Pedro assim se expressou: mas se padece, se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Lido assim, este trecho dessa fala de Pedro, nós não captamos muita coisa. Parece que o trecho, o texto,
está um pouco desfocado do que nós estamos falando. E é por esta razão que o benfeitor Emmanuel nos vem ajudar no entendimento. Ele então nos traz palavras que ajudam-nos a entender o que Pedro disse e o que Jesus disse quando falou sobre bem-aventurados os aflitos. Vejamos o que diz então Emmanuel. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual, porque todos sofremos. Por isso que ele está dizendo, não basta sofrer simplesmente para ascender na glória espiritual. Continua ele. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Ainda não estamos naquela condição espiritual evolutiva que nos propicie esse entendimento de aceitar a dor como necessária. Nós nos rebelamos contra ela, porque ainda não a entendemos. A sua verdadeira finalidade ainda não está própria para o nosso entendimento. Mas sigamos então com Emmanuel. Muita gente padece, diz ele, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Quantas? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Pequeninas coisas. Muitas vezes solucionáveis com um pequenino gesto, uma palavra, uma ação de boa vontade, de repente se transforma numa tragédia, trazendo-nos a aflição que nos leva ao sofrimento do qual depois reclamamos. Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos não atendidos. Somos nós? Por qualquer coisa que nos contrarie, sem respeito ao tempo nosso, ao tempo da natureza, ou ao tempo de Deus, que é o que prevalece, já estamos magoados, reclamando, queixando-nos, porque aquilo não foi como nós gostaríamos que fosse. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Aí ele está nos falando sobre quando sofremos, queremos que os outros respondam pelo nosso sofrimento. Queremos culpar outros por aquilo que sofremos. Queremos dividir o peso do nosso sofrimento, da nossa aflição, com todos, sem fazer a nossa parte, porque aquela aflição é nossa, é criação nossa, é lição nossa, é dor que nós precisamos, ou a vitória que nós buscamos com a fé que devemos ter. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das aflições. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas de perturbação. Então ele arremata dizendo: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias,
mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando e agradecendo a Deus. E a Ele nós pedimos a bênção, a Jesus, que siga conosco. Um abraço a todos e Jesus com todos sempre.